Vamos lá, sejam bem-vindos ao curso Diabetes na Escola. Meu nome é Ricardo Costa, sou professor da Secretaria de Educação, professor de Educação Física, faço parte do quadro. Hoje nós vamos bater um papo acerca do tema diabetes e também exercício físico. Vamos lá, neste módulo do curso discutiremos exercício e diabetes. Nós temos uma imagem que ela se enquadra completamente, quanto para crianças, quanto para adolescentes ou adultos. A tecnologia ela está presente fortemente na nossa sociedade, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Com isso, altera e muito a nossa saúde mental, a nossa saúde física, e quanto mais tempo nós ficamos presos a uma tela de computador, de tablet, menos ativos nós seremos, e com isso várias doenças podem ser adquiridas ao longo do tempo. E qual o papel da escola no combate ao sedentarismo? Nossas crianças, elas são bastante ativas, elas gostam de brincar. O normal da criança é querer brincar, é querer se movimentar. O nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. E toda criança, quando ela está no ambiente escolar, nós temos que buscar sempre o máximo de exercícios, de movimentos, para que ela consiga ter um pouco mais de momentos, né, de atividade física. E qual é o primeiro contato com o professor de educação física? Na Secretaria de Educação, infelizmente, muitas escolas ainda não têm um professor de educação física na primeira parte da vivência escolar. Do primeiro ao quinto ano, não são todas as escolas que têm um professor de educação física. Com isso, a criança só vai ter contato a partir do sexto ano, que ela já vai estar com 11 anos. Qual é o problema desse acontecimento? Então, vamos lá. Uma criança, nos primeiros anos de escola, ela tem contato com a professora regente e tem os momentos de recreação durante as aulas. Esse momento, nós temos dois casos, né? Neste primeiro momento, nós temos dois casos. Quando você deixa a criança brincar sozinha, quando você deixa a criança conduzir o momento de brincadeira, pode acontecer muito o caso de exclusão. Como assim? A criança que ela tem menos habilidade com a bola, ela pode ser excluída no momento de escolha do time, quando as crianças que decidem quem vai brincar com quem, a criança que tem um condicionamento físico menor, que ela é mais gordinha, ela pode sim se sentir excluída pelo fato dos coleguinhas não escolherem durante a atividade, e isso pode causar um impacto muito grande lá na frente, porque na cabeça da criança, o momento dela se exercitar na escola, ela está sendo excluída. Por isso, tem que ter uma intervenção do professor naquele momento, para que não deixem os alunos se conduzirem esse momento. Então, assim, como que funciona? Vai ter uma brincadeira, os times não devem ser escolhidos pelos próprios alunos. O professor ele tem que ir lá e agir e intervir naquele momento para que haja uma igualdade maior. E, principalmente, uma criança com diabetes, ela já tem uma sonolência maior, ela tem uma indisposição maior, uma vontade de ir ao banheiro mais vezes, né? Sente mais sede, e isso pode tornar a educação física para ela um fardo, algo que ela não gosta, que ela passa a não gostar. E o impacto disso na vida adulta é enorme, porque desde cedo ela já está vendo a educação física como um sofrimento. Então, o papel do professor de educação física, neste primeiro momento, é muito importante para conduzir o aluno para que tenha
para que o exercício seja visto como algo prazeroso e não como tortura, né? Quando o aluno ele apresenta uma tristeza constante, muito sono em sala de aula, um cansaço excessivo, uma visão turva, né, que são sinais do diabetes, ele passa a ver aquele momento como não sendo mais prazeroso. Então, o que nós devemos observar? Que uma rejeição na infância pode trazer inúmeros impactos negativos na vida adulta. Muitas vezes o adulto ele não gosta de um exercício físico, ele enxerga o exercício físico como algo ruim por conta dos traumas vividos na idade escolar. Quantos de nós adultos temos aquela visão de que, tem que fazer exercício, exercício é horrível, eu não aguento, é tortura, eu prefiro... E a gente sempre escolhe as atividades mais fáceis, porque é onde a gente se sente bem. Mas na frente nós vamos discutir, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o treino de força, que é um treino extremamente necessário, tanto para adultos quanto para crianças, e no diabetes, mais ainda. Mas, neste primeiro momento escolar, nós temos que entender que a rejeição, ela traz inúmeros impactos negativos. E nós temos que combater, no primeiro momento, essa rejeição na parte escolar, né? Então, prestar atenção nos alunos que estão um pouco mais isolados durante a aula, observar por que a criança não quer fazer exercício físico, não quer fazer atividade física, porque a atividade física é um momento prazeroso para todo mundo, todos naturalmente gostam de se movimentar, e esse momento de isolamento tem que ser observado por nós profissionais que estamos fazendo parte do processo ali, seja professor, seja o coordenador. É muito interessante a gente observar os intervalos. Nos intervalos a gente consegue identificar aquela criança que não quer fazer parte do momento de socialização ali, que está sempre no canto, que está sempre mais isolada. Isso é interessante e muito importante nós, da equipe escolar, observar isso. E aí nós entramos no seguinte ponto: exercício físico e atividade física. Quando você deixa uma criança brincando, ela está fazendo atividade física, que é um movimento corporal produzido pela musculatura esquelética. Ou seja, qualquer movimento que você fizer sem o objetivo de melhorar uma capacidade física, sem o objetivo de melhorar uma aptidão motora, a força, flexibilidade, isso vai ser atividade física. E é muito importante a gente, dentro da escola, começar a dar intenções e objetivos às nossas ações. Quando deixamos uma criança, um aluno, em toda a aula, ela fazendo somente o que gosta, somente o que ela sabe, somente fazendo atividade física, ela nunca vai evoluir, porque, naturalmente, nós sempre fazemos o que é mais fácil. Isso é muito presente na educação física, os alunos gostarem de jogar somente o que eles já sabem. Quando você tenta mudar a atividade, já existe uma resistência por parte dos alunos por conta do desafio do novo, tá? E nós vamos ver lá na frente que o novo, principalmente para o diabético, é o que ele precisa com relação à limitação que ele tem. Vamos lá, quantas vezes nós escutamos: eu não preciso fazer exercício porque eu trabalho em pé o tempo todo, eu não preciso fazer tal coisa porque eu já dei uma faxina na casa, o pedreiro ele não precisa porque, como na imagem aí, porque ele já trabalha o tempo todo se movimentando. E não é bem assim que funciona, tá? Vamos definir bem o que é atividade física e o que é exercício físico, porque aí nós vamos observar que o exercício físico, ele te prepara para que você tenha uma atividade física rotineira, né, cotidiana, melhor. Observa na imagem do pedreiro lá fazendo a massa.
Quando você está fazendo uma atividade física, o carteiro, quando ele está andando, o pedreiro, quando ele está trabalhando, ele não está preocupando com a postura, ele não está preocupando em eu mexer a massa com a mão direita, agora eu vou mexer com a mão esquerda para igualar o resultado, para eu ter um ganho de força similar. E com isso, nós vamos desenvolvendo patologias ao longo do tempo. Uma tendinite, a pessoa que trabalha muito tempo sentada, a pessoa que anda muito, o carteiro que ele está andando com a mochila na lateral ali, trabalhando, ele precisa sim ter uma musculatura mais forte por conta desses exercícios que nós fazemos parados e movimentos repetitivos. Com a criança, é a mesma coisa. Nunca devemos deixar a criança fazer sempre a mesma coisa, os mesmos movimentos nas aulas. E quais são os tipos de exercícios que existem? Eu vou citar alguns. Treino de força, flexibilidade e aeróbico. Treino de força, não necessariamente ele acontece dentro de uma academia, né? Você pode treinar dentro de uma escola, você pode trabalhar o treino de força com o aluno. A flexibilidade, a mesma coisa. E o aeróbico, nós temos corrida, natação, tudo que você faz de uma duração maior e com uma intensidade menor, ele entra no aeróbico moderado. E aí nós temos os treinos de força dentro de uma sala de musculação, a calistenia, que é com peso do corpo, e o treino funcional entre aspas, né? Porque tudo que melhora a funcionalidade do corpo é um treino funcional. Então, ele pode ser feito tanto na musculação quanto na calistenia, tá? Flexibilidade, alongamentos, pilates, yoga, são treinos que melhoram a flexibilidade do praticante, e os aeróbicos, como correr, nadar, pedalar, uma caminhada também é considerado aeróbico. E aí a gente tem a questão do exercício como remédio. O sedentarismo, ele agravou bastante isso, porque é interessante, um estudo que foi feito na Finlândia, em 1975, onde, com 627 mil jovens, eles avaliaram a capacidade cardiovascular dos jovens. O que isso quer dizer? Que o teste de 12 minutos, que hoje é muito utilizado ainda, né? É muito utilizado nos concursos públicos, como Polícia Militar, Detran, enfim. É um teste onde você avalia a capacidade cardiorrespiratória do praticante e, com isso, você sabe qual é o nível de condicionamento físico dele. Então, em 1975, 25% dos jovens conseguiam correr 3.000 metros em 12 minutos. Se você parar para pensar, 3.000 metros em 12 minutos é uma distância considerável. Em 2015, esse valor diminuiu para 6,5%. Observa que é um exercício que você, apesar da evolução das máquinas, das academias mais modernas, um movimento simples de correr, os jovens diminuíram a capacidade cardiovascular por conta do sedentarismo. Quando você não treina, você não melhora a sua capacidade cardiovascular, mesmo com a evolução das academias, dos aparelhos. E aí a gente pensa, tá, mas se o diabetes tipo 1, ele não tem cura, né? É uma incapacidade do pâncreas em trabalhar, e se ele não tem cura, para que eu vou fazer exercício? E aí o Adamo, em 2017, ele comparou dois grupos. O grupo diabético que fazia exercício e o grupo diabético que era sedentário. Houve uma diminuição de 23% nos episódios de hiperglicemia. Hiperglicemia lá em cima, né? Então, essa diminuição de 23%, o que ele mostra? Tá, eu não vou curar, o exercício ele não vai curar o diabetes,
mas ele vai melhorar as outras funções. O exercício, ele não resolve o problema de funcionamento do pâncreas, mas ele melhora todo o resto. Aumento de força, melhoria da capacidade cardiorrespiratória, os episódios de hiperglicemia também. A questão do diabético, que agrava muito, é o medo em fazer exercício. Os pais têm medo da criança se movimentar, tanto pela dificuldade em controlar a glicemia, tanto com a dificuldade de controlar a intensidade do exercício. Por quê? Como há uma queda grande da quantidade de açúcar, pode causar um desmaio durante a prática do exercício, você sempre fica com receio da criança ela passar mal, porque a criança ela não consegue dosar a intensidade do exercício. Muitas vezes ela tem um pico de hiperglicemia, a glicemia dela baixa, por ela não ter aquela sensibilidade que nós adultos temos. Quando está começando a treinar e a visão começa a ficar um pouco turva, começa a ficar bater um pouco a tontura, nós diminuímos a intensidade. Se nós estamos correndo, nós vamos passar a andar, e a criança não. A criança, quando ela está fazendo exercício, ela está ali correndo, pulando, jogando, ela não vai diminuir, e por isso, muitas vezes, nós, responsáveis, temos medo de deixar a criança brincar ou fazer uma atividade física por não conseguir controlar tanto a glicemia quanto a intensidade do exercício. E o diabético, ele desenvolve sarcopenia bem mais cedo que o não diabético. O que é sarcopenia? É um evento muito comum quando a gente passa lá dos 40, 45 anos, que é a perda de massa muscular. Quando a gente fala assim, a gente está mais velho, a gente tudo vai ficando mais difícil por conta da sarcopenia. Quando você tem menos massa magra, o seu metabolismo ele fica mais lento. Com isso, você ganha gordura com mais facilidade. E o diabético, ele perde mais massa magra do que o não diabético. Então, isso é uma coisa a se observar, porque a partir daí a gente coloca qual vai ser o exercício que nós vamos prescrever para uma pessoa diabética. Tá? Quais são as classificações das insulinas? Qual a importância de você saber qual insulina o seu aluno toma? Porque o exercício que você vai prescrever vai de acordo com o início da ação da insulina e principalmente a duração daquela insulina no corpo. Uma insulina ultra rápida, de 0 a 15 minutos, ela começa a agir no corpo do diabético. O pico é de 1 a 2 horas e ela dura de 3 a 5. Uma insulina de ação rápida, ela demora de 30 a 60 minutos para iniciar a sua ação, e aí o pico dela vai de 2 a 4 horas e a duração vai de 6 a 8 horas. Uma insulina de ação intermediária, ela tem um início de 1 a 3 horas, o pico de 5 a 8 horas e de 10 a 16 horas é a duração. Uma insulina prolongada, ela tem a duração de 24 horas, né? Durante um dia inteiro, você tem a insulina agindo, controlando a glicemia do aluno. Qual a importância disso? Existem exercícios que ocorre um pico de insulina, um pico de glicose durante a execução e o exercício onde tem hiperglicemia durante. E aí, o que você faz? Você pega os exercícios aeróbicos, a glicemia ela fica mais baixa durante a execução. Então, se o aluno ele está fazendo uma corrida, um circuito mais lento, né, mais moderado, com caminhadas, com corridas leves, a glicemia ela vai ficar mais baixa durante a execução do exercício. E aí você volta lá, ó, se ela fica mais baixa durante a execução, você tem que saber qual foi a insulina que ela tomou para saber qual foi o início da ação da insulina no corpo da criança.
Então, é muito importante você ter esse acesso, é importante você ter acesso a essas informações dos seus alunos que são diabéticos, porque o exercício, ele age de diferentes formas durante a execução. Os exercícios intensos, que são as corridas rápidas, saltos, agachamentos, flexões de braço, exercícios de força, a glicemia ela fica mais alta durante a execução, porque tem outros hormônios agindo ali naquele momento. E aí o corpo dá uma segurada na glicemia, certo? Esporte coletivo, há uma oscilação. Por que há uma oscilação? Aqui que você tem que ficar de olho, porque no esporte coletivo, durante uma partida de futebol, os exercícios aeróbicos, você tem picos de corrida, o aluno ele corre muito rápido para pegar uma bola, é considerado um exercício intenso. Quando ele dá um tiro, uma corrida bem rápida para buscar uma bola do outro lado da quadra, é um exercício intenso. O exercício aeróbico é quando ele está caminhando durante a quadra. E assim, você coloca o exercício de acordo com a ação da insulina do seu aluno. É importante vocês fazerem uma anamnese, ter controle exatamente do que o aluno está tomando e não deixar sempre atividade física para o aluno, e sim exercício físico. Você tornar aquela atividade como objetivo. Hoje nós vamos trabalhar o quê? Vamos fazer um circuito de agachamentos, de corrida, de exercício intenso. Então, você vai saber que ali o seu aluno ele vai ter um pico de glicemia. E que horas que ele tomou a insulina dele? Será que o pico da glicemia dele vai ocorrer com o mesmo pico da insulina? Então, tem que ter esse controle, tanto da intensidade do exercício, quanto da glicemia tomada. E aí vem a pergunta: criança pode fazer treino de força? Mas aí atrapalha o crescimento, prejudica as articulações. Imagina uma criança fazendo um agachamento, imagina uma criança levantando uma barra, vai atrapalhar a calcificação dos ossos, e aí ocorre que ela não cresce. Por quê? Porque na ginástica, por exemplo, todas as crianças são pequenininhas, e no basquete tem os altos, né? A gente tem que entender o seguinte: não existe esporte que cresce e não existe esporte que diminui. É uma seleção natural. Vou colocar meu filho no basquete para ele crescer. Ele vai crescer independente do basquete, tá? Se ele tiver de crescer. E também a ginástica olímpica, ela não vai diminuir o atleta. Os atletas que aparecem nas Olimpíadas lá, que são baixinhos, eles já seriam baixinhos independente da ginástica. Não é o treino de força que faz isso, certo? A gente tem esse mito muito presente na nossa sociedade, a questão de treino de força faz mal para as crianças. Esse aí é o Richard, ele foi considerado a criança mais musculosa do mundo. Observa ele com 32 anos. Quanto de massa magra ele perdeu? Porque os hábitos dele mudaram. Os hábitos dele mudaram durante o progresso da vida dele. E aí ele não tem mais o tanto de massa magra que tinha na infância. Lógico que esse não é o objetivo da educação física escolar, tornar uma criança musculosa a esse ponto. Mas essa imagem eu trouxe só para ilustrar para vocês que ele fazia treino de força quando criança, ele não deixou de crescer, as articulações dele não encurtaram, não calcificaram, e ele hoje tem uma vida de uma pessoa ativa, mas não tanto quanto ele era na infância. Não existe evidência científica nenhuma de que a musculação atrapalha o crescimento. Não existe evidência de que a musculação acelera o processo de calcificação.
tá? E lembre-se, quando eu falo musculação, não é apenas de academia. Nós vamos conversar isso mais na frente. Quando você coloca um aluno para fazer uma flexão no solo com o peso do corpo dele, isso é musculação. Quando ele agacha, quando ele brinca de vivo ou morto na escola, onde ele pula e agacha, isso é musculação, tá? E a lesão epifisiária nunca foi causada por treinamento de peso. Pelo contrário, a musculação torna as cartilagens mais fortes, diminuindo, assim, o risco de lesão. Foi feito um estudo que analisou as lesões nos esportes em jovens. Os jovens que praticavam treino de força, que faziam algum treino de força, junto com o futebol, junto com o basquete, junto com o vôlei, 26% das lesões aconteceram em jovens atletas. E 76% das lesões em quem nunca praticou treino de força. Então, o treino de força ele é como se fosse blindar o seu corpo. Você vai tornar o seu músculo mais forte, o músculo da coxa mais forte, você vai tornar o músculo do braço mais forte, porque é o músculo do peitoral e o músculo do braço que protege a articulação do ombro, é o músculo do quadríceps, músculo da coxa, que protege a articulação do joelho. Através do treino de força, nós evitamos que haja a lesão no esporte. Outro ponto também, quem não treinava, quem não fez treino de força, quem nunca fez treino de força, demora mais que o dobro de tempo para recuperar uma lesão. Rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho é o mais comum. Lesão no joelho. A quantidade de impacto que o joelho recebe durante uma partida de futebol, você precisa fortalecer a coxa para que a coxa proteja o joelho. Isso é a base do treinamento. Porque ele também torna as cartilagens mais fortes através do treino de força. Certo? Qual a idade mínima para praticar treino de força? Qual a idade mínima para praticar treino de força? Existem estudos que, com 4 anos de idade, já foi identificado o treino de força nas crianças, né? E aí eu peguei esse, que de 7 a 10 anos, com uma série de 10 a 15 repetições. Observa, quando você faz uma brincadeira com uma criança, onde ela vai fazer um agachamento, vamos brincar de vivo ou morto, e ela fez de 10 a 15 repetições, fazendo a brincadeira, vivo, em pé, morto, agachado, vivo, morto, de 10 a 15 repetições. E você coloca uma sobrecarga para ela, uma dificuldade com salto, houve um aumento de 53% na força. Observa que isso é um exercício, teve uma intenção. Ele pegou no estudo crianças de 7 a 10 anos, com uma série de 10 a 15 repetições, houve um aumento de 53% na força, em comparação ao grupo de crianças em que não fazia treino de força. Tá? E na escola, como que nós temos que agir com os nossos alunos na escola para que haja uma melhora na parte motora, na parte física, no controle da glicemia? Nós temos salas com 30 alunos, com 35. Como que nós vamos trabalhar o treino de força para que os benefícios sejam atingidos ali, não só dos diabéticos, como das outras crianças não diabéticas? Nós sabemos que o treino de força, ele causa uma hiperglicemia durante a execução. E aí, na hora de montar um circuito, por exemplo, ao invés de colocar polichinelo, corrida no lugar, fazemos circuitos com os exercícios de força, que são flexão no solo, os agachamentos, subida em obstáculo. No desenho aí, você observa lá na parede, tem uma criança fazendo a escalada. Ali ela precisa de muita força para fazer este movimento de subida, pulo em caixote.
A alavanca, quando você faz o movimento de saltar para subir no caixote. Há uma ativação enorme dos músculos da coxa, com isso há um fortalecimento dos quadríceps, tornando o exercício mais eficiente. No ensino fundamental, exercícios sistematizados e com as técnicas dos multiarticulares, eles devem ser trabalhados, tá? Tanto em forma de circuito como em forma de desafio. Não tem problema uma criança fazer agachamento com 11, 12 anos, porque o agachamento já é um movimento natural, é o treino, é o movimento funcional do corpo. O tempo todo você está agachando para sentar na cadeira, para levantar, para agachar e pegar alguma coisa que caiu embaixo do sofá, para você carregar sacola de mercado, para você pegar objetos no chão. Tudo isso são movimentos do dia a dia e que eles podem ser melhorados através do treino de força em forma de exercício. Exercício, lembra, intencionalidade. Você vai colocar para o aluno que ele vai fazer 30 agachamentos, 30 cangurus, que é saltar, fazer o agachamento curtinho embaixo, 3 vezes durante uma aula, com um tempo de descanso uniforme. E aí você vai melhorando o treino de força através de uma aula utilizando o peso do corpo. Isso é musculação. Lembrando que musculação não é apenas com um aparelho. Nós conseguimos, sim, fazer um treino com o peso do corpo. E no ensino médio, nós temos a questão dos métodos. Aí, sim, está no currículo da educação básica, no currículo em movimento, treinos aeróbicos e anaeróbicos. Anaeróbicos são treinos de força. Treinos aeróbicos você pode colocar um treino de 12 minutos de corrida, que é o teste de Cooper, né? 12 minutos para saber o VO2 máximo do aluno. E aí o aluno ele já tem a capacidade de analisar o pico da insulina. Dentro da escola, o aluno diabético, ele já tem a capacidade de saber que eu tomei a insulina tal hora. Se eu fizer esse treino treino aeróbico agora, vai haver uma queda. Então, eu tenho que repor, eu tenho que comer alguma coisa. Tudo isso, o aluno do ensino médio, ele já tem noção e já pode ser ensinado na escola. Os métodos de treino, os treinos aeróbicos e as opções de treinos em academia, tá? Então, a importância do treino de força, ele vem desde a infância até a adolescência. Porque uma criança que tem hábitos de fazer exercícios, que já sabe o que está fazendo dentro de uma escola, quando ele se tornar adulto, vai ser muito mais fácil para ele dar continuidade ao que ele aprendeu. E quando a gente está dentro da escola, trabalhando apenas com esporte, o aluno que não se identifica com esporte, ele vai se tornar um adulto sedentário. Porque dentro da escola, ele não teve acesso ao conhecimento de um treino, de um método de treino. Então, nós precisamos entender que o exercício é remédio e o sedentarismo é veneno. Essa frase é bem forte, né? Porque é isso mesmo. O exercício é uma necessidade. Nós precisamos utilizar as várias ferramentas que nós temos, tanto com a parte de treino de força, com a parte de aeróbico, para tornar esse aluno mais independente na fase adulta, né? A gente não tem que perder o medo de exercitar os nossos alunos. A gente tem que perder o medo de colocar o diabético para fazer um treino de força, para fazer agachamento, para torná-lo mais forte fisicamente, e assim o controle da glicemia, da glicose, né? Ele vai conseguir através do próprio exercício. Com o exercício ele vai ficar mais forte, com o exercício ele vai ter maior autonomia para manipular a glicose, com o exercício ele vai saber até onde ele consegue
ter resultado fazendo determinado tipo de treino, e com isso, a gente vai utilizando o exercício para dá-lo uma independência na fase adulta, e não tornar uma criança um atleta de fisiculturismo, por exemplo. Não tenhamos medo do treino de força. Treino de força nós fazemos o tempo inteiro. E isso, criança, adolescentes, adultos, idosos, todos precisam se exercitar, e o treino de força, ele é fundamental na manutenção da sua massa magra, que é o que mantém o seu metabolismo acelerado. Espero ter ajudado, e é isso. Muito obrigado.